do seu amor. Amém? Amém. Deus é bom, louvado seja Deus. Hoje nós estamos num culto de ensinamento, um culto de doutrina. A maioria dos crentes nas grandes igrejas, né, estão correndo no culto de doutrina, rapaz. Né? Às vezes a palavra é um pouco mais forte, os caras ficam com o pé atrás. Rapaz, esse negócio vai estralar do meu lado hoje, o chicote vai cantar. Mas não. A Bíblia nos ensina que a palavra do Senhor não é um fardo pesado. Os mandamentos do Senhor não são fardos pesados. São mandamentos que nos trazem a paz, nos dá leveza de alma. Nós sabemos que essa palavra, toda vez que nos confronta, são palavras que nos trazem vida no confronto. Aleluia, meu Deus. Nós glorificamos a Deus porque o Senhor sabiamente, poderosamente conhece o nosso interior. Ele é o único que consegue entender os meus sentimentos. Nem eu mesmo me entendo. Mas o Senhor é bom, nos conhece. O salmista, no Salmo 139, ele nos ensina que antes que as palavras saiam dos nossos lábios, ele já sabe quais são. Poderoso, né? Que grande Deus é esse, hein? Conhece realmente João Paulo? Ele conhece ou não conhece? Com certeza. Louvado seja Deus por isso. Amém? Conhece ou não conhece? Deus é bom. Aleluia. Deus me deu uma palavra, está no livro de Daniel. Livro de Daniel, fica depois de Ezequiel, tá? Ezequiel, Daniel. Daniel, capítulo 5. Eu sei que a palavra é um pouco longa e eu não vou ler toda ela. Eu quero ler o finalzinho, do versículo 24 ao 31. Mas nós vamos meditar nela toda, amém? Amém. Daniel capítulo 5, versículo 24 ao 31, mas vamos meditar em todo o capítulo 5 de Daniel, para a glória de Deus. Aos que nos acompanham pelo YouTube, em nome de Jesus. Daniel capítulo 5. Louvado seja Deus. Aos que nos acompanham a partir do versículo 24, tá bom? Amém. Capítulo 5, versículo 24, mas vamos meditar em todo o capítulo 5. Aos que nos acompanham pelo YouTube, Facebook, em nome de Jesus, acompanhe a leitura, medita na palavra. Deus tem algo para o teu coração. Nós não estamos aqui perdendo tempo, porque essa palavra é viva. Ela vai te alcançar e quem vai trabalhar em você é o Espírito Santo, onipotente, onipresente, onisciente, nosso Aleluia, meu Deus. Deus. Creia. Amém? Amém. E diz a palavra, versículo 24 do capítulo 5 do livro de Daniel. Então, dele foi enviada aquela parte da mão, e escrevendo-se esta escritura. Está, pois, é a escritura que se escreveu. Mene, mene, tekel e parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado fostes na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e perdeu-se deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel com púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamaram a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Amém? Amém. Amém. Louvado seja Deus, podemos assentar. Aleluia. Irmãos, nós temos aqui um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, É verdade. que tem o comando da vida do homem, tem o comando da vida dos reinos, tem o comando da vida das nações. Aleluia. Quase 8 bilhões de seres humanos sobre a face da terra. E ele não confunde a sua voz quando você dobra os joelhos e conversa com ele. Aleluia. Quase 8 bilhões de seres humanos sobre a face da terra. E a Bíblia fala que ele é como uma sombra à nossa direita, nos guardando e nos acompanhando. Nós sabemos que esse Deus é tão grande e tão poderoso, mas infelizmente, como na história que vamos aprender agora, existe esse mesmo tipo de pessoa nos dias atuais. Pessoas que não levam em consideração o nosso Deus. Meu Deus. Pessoas que, além de não levarem em consideração, estão zombando do nosso Deus.
Gálatas nos ensina que de Deus ninguém se zomba. Tudo que o homem planta, o homem. Meu Jesus, é forte. O contexto dessa história não é um contexto agradável, infelizmente. É um contexto que estamos vivendo atualmente. Meu Deus. O contexto dessa história é um contexto tão grande que mostra o que Deus tinha feito em favor da humanidade, levantando um homem na Babilônia, rei Nabucodonosor, como um grande homem. Foi o próprio Deus que o levantou para que servisse de canal para agir em favor dos valores e preceitos de Deus. Deus levanta rei Nabucodonosor, levanta todo o reinado da Babilônia com o único propósito de usar ele como repreensão e castigo para o povo escolhido, o povo de Israel. Eita Jesus, é forte. Por 70 anos o povo de Israel ficou aprisionado. Olha aí. Por 70 anos Deus permitiu esse castigo e morte. Só que o rei Nabucodonosor, que era o reinado babilônico, era o mais poderoso da época, o mais temido da época, o mais numeroso da época. E o rei Nabucodonosor estava à frente desse reinado. Era um homem que, quando falava, se cumpria, temia-se os povos. As pessoas realmente baixavam a cabeça. Ele tinha autoridade para falar. Esse eu vou matar, ele matava. Esse eu vou deixar de ver, ele deixava. Esse eu vou humilhar, ele humilhava. Esse eu vou enriquecer, ele enriquecia. Esse eu vou empobrecer, ele empobrecia. Imagina o poder deste homem. Um dia teve um sonho. E esse sonho ninguém conseguiu interpretar. Mas Deus levanta um homem por nome Daniel, trocado o nome na Babilônia para Belsazar. Entenda, o Espírito de Deus estava sobre a vida de Daniel. Daniel não era um homem comum. Daniel tinha um espírito chamado Espírito de Excelência. Não há outro na Bíblia Sagrada que alcançou esse título de ter o Espírito de Excelência. Não há. Alguns dizem que Enoque, lá no comecinho de Gênesis, alcançou a postura de varão perfeito. Mas o Espírito de Excelência ainda está com Daniel. Aleluia. O homem mais sábio alcançou Salomão, alguns títulos. Homem segundo o coração de Deus, Davi. Amigo de Deus, Abraão. Nós vemos que alguns ganharam títulos. Linda, meu Deus. Mas Daniel ganhou o título de homem com espírito de excelência. O homem que procuravam falhas, investigaram a vida dele de todos os lados, pesquisaram, analisaram, calcularam, forjaram, fizeram de tudo para tentar mostrar que ele não era o que mostrava ser, mas ele era um homem transformado, nascido de novo. Era um homem que a vida dele era focada a agradar o Senhor teu Deus. Ele serviu o rei Nabucodonosor no passado. Nós estamos no reinado do teu neto, do neto de Nabucodonosor. E nós sabemos que o reinado de Nabucodonosor foi um reinado muito mais esplêndido. Mas um sonho que ele teve, Daniel interpreta o sonho. E quando interpreta o sonho, ele se sente tão grande, tão poderoso na interpretação, que ele se intitula um Deus. Meu Deus. Manda fazer uma estátua de 66 metros. Entenda. Nabucodonosor foi um homem de coração duro, um homem que se intitulava Deus, de um tal jeito que quando ele instituía os sons do reinado a tocar, ele queria que todos os povos se dobrassem a ele. Meu Deus! Ele queria que as pessoas não clamassem a Deus nenhum, se tivesse algum pedido, viesse pedir a ele. Meu Deus! Ele se intitulava Deus, e ele era homem, levantado por Deus. Deus tinha todos os motivos do mundo para abrir mão de Nabucodonosor. Você é orgulhoso demais. Você não sabe que foi eu que te exaltei. Você não sabe que o reinado babilônico está nessa altura porque eu que coloquei lá em cima. Você não sabe que se eu quiser eu mudo o contexto. Deus podia abrir mão de toda coisa. Eu vou matar você, deixar você ir para o inferno, vou botar outro em teu lugar e nunca mais ninguém vai saber mais do nome de Nabucodonosor. Poderia ou não poderia? Mas entenda, Nabucodonosor teve que declarar com a sua boca que o Deus dos céus era o Deus de todos os reinados. Aleluia. Que sobressaía a todos os deuses. Era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Teve que abrir mão do
orgulho, mão do ego, mão da altivez. Mas como, pastor? Quando ele mais se exaltava, quando mais ele se proclamava, a Bíblia fala que o próprio Deus dos céus fala com ele. E você, a partir de agora, eu vou te tirar do meio dos homens, da sociedade, da população. Você vai deixar de ser homem e vai virar um animal no pasto. Verdade. Vai comer capim. Vai viver no campo. A Bíblia descreve que essa fase de 7 tempos ou de 7 anos de Nabucodonosor, ele perdeu a consciência humana. Criou garras e penas. Vivia no campo, sol e chuva. Comia mato como um boi. Até que ele reconhecesse, que Deus lhe desse a oportunidade dele reconhecer que o Deus dos céus era o Senhor dos senhores. Aleluia. Deus fez que aquele rei soberbo, orgulhoso, tão grandioso em feitos, obras e ações, que tornou o ego, o orgulho dele lá em cima, que se intitulou o próprio Deus, Deus fez aquele homem padecer para reconhecer que o Senhor era o Senhor. Papai. O que eu enxergo nisso? Que Deus batalha por uma alma, não importa como. É verdade. Que o preço de uma alma é muito maior do que pensamos. Oh, Jesus. Que às vezes o que nossos olhos julgam, o que os nossos olhos deduzem, o que os nossos sentimentos, a nossa razão lógica induz o que é certo, Deus enxerga de outra forma. Quem é Ele para pensar dessa forma? Aleluia. O olhar de Deus é muito excelente, é soberano. Vocês podem olhar para o pastor Assis e ter uma dedução. Vocês podem olhar para minha esposa e ter uma dedução. Olhar para o João Paulo, para o Luciano. As pessoas podem olhar para nós e nos julgar com facilidade. Verdade. E às vezes tem até mérito nisso, porque somos falhos. Mas o olhar de Deus para nós é diferente. Aleluia. O olhar de Deus para nós é um olhar compassivo. Sabe por quê? Para começar, não foi nós que escolhemos ser cristãos. Seguimos ao Senhor, virar discípulos de Jesus, andar conforme os seus passos, ganhar a salvação. Esquece. Oh, glória. Se dependesse de mim, se dependesse de vocês, se dependesse de nós, seres humanos, nunca teríamos encontrado a salvação em Cristo Jesus. A Bíblia fala que não foi nós, mas foi Ele que nos escolheu. Não foi nós que escolhemos ser cristãos. Foi Ele que nos escolheu para nos salvar. Glória a Deus, é dessa maneira. Entenda. Amém, Jesus. Todo esse histórico, toda essa intimidade, todo esse processo que foi a vida de Nabucodonosor, no término do seu reinado, enquanto estava com vida, ele instruiu o filho. Ó, honra o Deus de Daniel. Esse é Deus. Aleluia. Esse é Senhor. Eu aprendi das piores formas. Olha aí. E a Bíblia é isso. A Bíblia não é outra coisa a não ser uma instrução. Quando você abre a Bíblia, você enxerga 2 páginas, é ou não é? Eu costumo dizer que um caminho é um caminho de ensinamento para os valores de Deus. Um caminho do ensinamento para o caminho estreito, para a porta estreita. E outro é um ensinamento para o erro humano, para o pecado, para o caminho largo, para a indução ao inferno. Então nós temos na Bíblia as 2 vertentes, os 2 caminhos. Deus não fala só do caminho mau, ou também não fala só do caminho bom. Ele mostra os 2 caminhos para que você tenha livre-arbítrio. O homem não vai para o inferno por causa dos seus pecados. Sabia disso? O homem vai para o inferno porque não quis aceitar o perdão de Deus, não quis aceitar a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Ele ia escolher o pecado. É por isso que ele vai para o inferno, porque ele escolheu viver o pecado, mas não porque o pecado levou ele para o inferno. Papaizinho é forte. Meu Deus. Belsazar, olha só, esse iniciou o seu reinado, e o início do reinado dele já foi um início de imaturidade militar. Nabucodonosor era um homem prevenido, entendido. Ele poderia ter aprendido com os feitos do passado. Entenda, nós lemos no finalzinho que quando Daniel interpreta as escrituras na parede, na mesma noite o Belsazar morre. Na mesma noite. Então quer dizer que
enquanto ele estava realizando um grande banquete, com toda orgia, impureza e imoralidade, o exército medo-persa já estava cercando a Babilônia. Ele assume o reinado, e a excelência, a alegria carnal. Já parou para pensar que quando você é guiado pelos desejos da sua carne, quando você é guiado pelos seus desejos naturais, quando você é guiado pelos seus próprios pensamentos, quando você é guiado pela sua própria razão lógica, com certeza você entra no pecado. Ele promoveu uma grande festa, um clima de guerra fora do reinado, todo mundo querendo derrubar ele, todo mundo querendo acabar com o reinado babilônico. Sabe o que ele faz? O exército inimigo cercando, ele chama 1000 dos seus grandes, 1000 dos conselheiros, 1000 dos que viviam ao redor do palácio do seu reinado, dos amigos íntimos, e fala: vamos fazer uma festa? Meu Jesus. Rapaz, tem um clima de guerra lá fora. Bom, mas você é rei, vai pagar, estou dentro. Quem é que vai negar um banquete? Quem é que vai negar a festa? Quem é que vai negar a orgia? Quem é que vai negar os prazeres da carne? 1000 dos seus grandes foram convidados. E só foi os homens? Não. Levou-se também suas mulheres e suas concubinas. Agora imagina o perfil dessa festa. Imagina o perfil imundo dessa festa. Meu Deus. Imagina o perfil de imoralidade dessa festa. A Bíblia fala que a leitura do capítulo 5 nos ensina que eles não estavam festejando, eles não estavam somente comendo, bebendo e ouvindo músicas, eles também estavam prestando louvores aos seus deuses. Louvor ao Senhor não, louvor aos seus deuses. Então a situação ficou meio profanada. Por quê? Quem ergueu o reinado babilônico? O nosso Deus. Quem era o rei da Babilônia assumiu que Deus era o Senhor, orientou ele assumiu o reinado sabendo: opa, o reinado aqui quem levantou foi o Deus dos céus. O meu pai me advertiu que padeceu e sofreu por tantos anos, por tantas dificuldades, para saber que o Senhor era o Senhor. Eu não vou cair no mesmo erro. O caminho foi expresso, foi mostrado, ele tinha consciência, mas decidiu andar conforme os seus prazeres. Nos lembra isso o quê? Nos lembra a diferença da igreja e do mundo. Nos lembra a diferença de que o mundo muitas das vezes está agindo dentro das igrejas. A escolha. Mas como assim, pastor? O mundo agindo dentro da igreja? Infelizmente sim. Quer um exemplo? A Bíblia fala que Belsazar, o rei da Babilônia, tinha assumido o reinado naquele grande banquete, com mulheres, com concubinas, com homens, naquela situação realmente à base de vinho e altivo. Sabe o que ele faz? Ele decide profanar o que é santo. Ele dá ordens expressas. Ele não fez um pedido com cautela, ele deu ordens expressas. E as ordens foi o quê? Corram e pegam as taças de ouro e de prata que foram trazidas da casa de Deus lá em Jerusalém, porque eu quero me banquetear nessas taças. Olha aí. Eu quero me embriagar nessas taças. Eu quero que as minhas concubinas, eu quero que as minhas mulheres, eu quero que os meus amigos se divirtam, bebam e usufruam do que é santo nessa orgia que nós estamos vivendo. Meu Jesus. Misericórdia. Repara que tudo aquilo que era consagrado ao Senhor, tudo que é consagrado, que é ungido, que é separado, que é santo do Senhor, é visto, guardado e aceito pelo Senhor. É verdade. O que nós vemos espiritualmente nessa ação? Que nos dias atuais a igreja é a noiva do Cordeiro, é santa. A igreja é separada do mundo, é santa. A igreja foi consagrada ao Senhor, é o corpo do Senhor, é o corpo com cabeça em Cristo. Aleluia. Mas as pessoas estão profanando. Sabe o que representa a palavra profanação? A pessoa pegar o que é santo e usar o que é mau. Pegar o que é limpo para usar o que é sujo. Meu Deus. Muitas pessoas estão profanando as igrejas nos dias atuais. Oh, Jesus. E como eu disse no começo, de Deus ninguém zomba. A lição que Belsazar teve, talvez muitos estão tendo nos dias atuais. É verdade.
pastores que estão levando vergonha, pregadores que estão levando vergonhas, cantores que estão levando vergonha ao nome de Cristo, trazendo escândalo ao nome de Jesus, ao Evangelho. É verdade. Oh, meu Pai. Comércio deixou de ser casa de oração e virou empresa. Meu Deus. Eu vou ungir essa almofada, vou te vender por R$1.000. Você vai me dar uma oferta de R$1.000, eu vou te dar essas pedras ungidas. Eu vou vender 1 quilo de feijão por R$1.000. Preciso de 20 voluntários de R$1.000. É para quê? Entenda, lá em João capítulo 2, fala que Jesus, foi a única vez que Jesus se irou na Bíblia. Em seu ministério, até Jesus se irou. E a Bíblia fala que a ira pertence aos tolos. Olha só, Jesus passou por tolo. Porque ele não resistiu ao comércio dentro da casa de oração. Fez um chicote com cordas e saiu batendo em todo mundo. Desfez as barracas, os cambistas colocou para correr, libertou os animais e com ira falou que não poderia aceitar na casa de oração o comércio. É, papaizinho. Pessoas estão usando o que é santo para o que é profano, o que é consagrado e ungido para as ações carnais. Eu vi agora, eu já falei aqui, mas eu vou repetir. Igrejas que estão propagando no Rio de Janeiro, que estão propagando o culto das novinhas. Uma faixa grandona expressa na frente da igreja. Hoje, noite, culto das novinhas. O funk está rolando solto dentro das igrejas. Aí você fala, aonde isso glorifica a santidade do nome de Cristo Jesus? Não, mas se você falar isso, pode ganhar um processo. Se você falar isso, cuidado, os grandes ministérios podem trazer advogados e lhe processar. Os valores de Deus não mudam. O poder dessa palavra não vai se adaptar ao evangelho atual. As pessoas estão achando que o evangelho vai se modelar ao caráter, ao perfil dela, não. Ou as pessoas são mudadas e transformadas, libertas e salvas por esse evangelho, ou esse mesmo evangelho vai ter a autoridade e o poder no dia do juízo de julgá-las à condenação. É verdade. O próprio Jesus disse que ele não veio ao mundo para condenar, mas a palavra vai condenar no dia do juízo. Eita, papai. Forte, né? Qual é a nossa conduta? Existia um homem lá nesse reinado que foi lembrado somente no momento da dificuldade. As pessoas hoje só lembram de Deus quando pesa a mão. É uma verdade ou não é? O evangelho só é levado a sério numa UTI de hospital. O evangelho só é levado a sério no hospital do câncer, num grave acidente de trânsito, num diagnóstico de uma doença incurável. Só é levado a sério quando vê que a pessoa está num estado de quase morte. É verdade. Quase nada mais está impactando o coração das pessoas. Quase nada. Estou desempregado. Todo mundo está. Eu estou doente. Não, todo mundo está. É difícil. A saúde está assim mesmo. Quase nada, mas o coração do homem calcificou, petrificou. Perdeu-se o sentimento, o amor. Se estão abandonando a fé, o amor está esfriando. Qual o outro sinal que você quer? Que Jesus está às portas. Papai. No meio daquela farra, no meio daquela orgia, no meio daquela imoralidade, no meio daquela impureza sexual, daquelas ações malignas da festa de Belcesar, a Bíblia fala que uma grande mão, na parede mais iluminada, no foco da parede de maior visão, ela surge do nada e começa a escrever com o dedo no reboco, no acabamento, no cimento. Olha aí. E as palavras surgem. Eita. Mas, entenda, não foi uma coisa para visão sobrenatural ver. Não era só o homem de Deus ou a mulher de Deus com um dom de visão que viria. Não. Todos da festa viram. Humanamente viram. Todos, no meio daquela orgia, no meio daquela bebedeira, no meio daquela imoralidade, todos pararam e viram uma mão enorme surgindo e com o dedo escrevendo na parede. A Bíblia fala que o semblante do rei decaiu. Pálido, perdeu a cor.
Ele ficou com tanto medo, olha o que a Bíblia diz, que ele ficou com tanto medo, que ele batia os joelhos. Meu Deus. Ele batia os joelhos um no outro, estremeceu-se, Olha aí. perdeu suas forças. E não só ele, mas toda a cúpula de mais de 1000 homens, as mulheres e todos que estavam servindo. Eu imagino um mundaréu de pessoas que, quando parou para ver aquela mão escrevendo na parede, qual foi a reação? Eu imagino surpresa. Surpresa do juízo de Deus. Meu Deus. O crente tem que estar preparado. Eu costumo dizer que o crente, ele não tem que se preparar para a vinda de Cristo, mas ele tem que estar preparado para a vinda de Cristo. Porque a Bíblia fala, o próprio Jesus nos ensina em Mateus, que ele virá como um ladrão. Não que ele vinha para roubar, mas ele vem como ladrão no ato da surpresa. Vou pegar de surpresa. O pai de família, se soubesse que o ladrão, não é assim que Jesus disse? Se o pai de família soubesse que durante a noite o ladrão invadiria a sua casa, ele se armaria, guardaria, vigiaria, não deixaria que o ladrão invadisse. Ele estaria preparado. Se o homem soubesse que Jesus voltaria amanhã, talvez hoje, todo mundo estaria de joelho pedindo perdão, chorando em lágrimas. Verdade. Para os que têm temor, para os que têm fé. E talvez ouvissem e descrevam. Todo mundo está falando isso o tempo todo. Está preparado. É como você viver o hoje, com quem que amanhã você tivesse um diagnóstico de morte. Hoje é o meu último dia. Hoje eu tenho que honrar o Senhor. Hoje eu tenho que louvar o nome do Senhor. Eu tenho que agradar o nome do Senhor. Eu dependo do Senhor. Glória a Deus. As nossas palavras têm poder. Verdade. Como foi dito hoje. A língua tem o poder da vida e da morte. Verdade. Nós temos que entender que as nossas ações são vistas, acompanhadas e, digo mais, escritas num memorial na presença de Deus por um anjo. Você sabe que os seus feitos diários, as suas obras diárias, está em Malaquias. Tem um anjo que pega as suas obras diárias, sobe lá no memorial, num grande livro na presença de Deus, e escreve: hoje o pastor Assis fez isso. A ação dele foi essa. O momento de fraqueza dele foi esse. Eita. As nossas ações são escritas, são vistas por Deus. Mas nada disso levou temor no coração deste homem. Não quis saber de respeitar e não quis saber, a não ser quando ele viu o sobrenatural acontecendo aos olhos nus. Olha aí. Todos temeram. Imediatamente ele chama seus astrólogos, seus magos, seus adivinhos, seus feiticeiros. Meu Deus. Faz promessas. Aquele que conseguir ler e interpretar o que está aí, eu vou dar uma vestimenta de linho púrpuro, finíssimo. Olha aí. Vai se vestir bem. Vou lhe dar uma corrente de ouro para você pôr no seu pescoço. E dentro do meu reinado, eu vou te colocar como terceiro no meu reinado. Você vai dominar no terceiro lugar, abaixo de mim, você vai dominar sobre todo o reinado de Babilônia. Meu Deus. É uma honra de extremo. Eu imagino que aqueles adivinhadores, que aqueles astrólogos, aqueles que provavelmente não estavam na presença, porque o rei mandou chamá-lo com pressa, quando entrou focado em ter o que? A recompensa. Porque a maioria das pessoas focam nas recompensas. Não, vou saber, eu vou interpretar, eu vou ler, eu vou entender, eu vou conjugar, eu vou chamar todos os demônios do seu circo. Meu Deus. Feiticeiros, adivinhos, servia quem? Demônios. Vou procurar todo tipo de entidade, todo tipo de religião que eu presto serviço, para que eles me revelem o que está escrito e me interpretem. Eu quero essa honraria de ser o terceiro no reinado. Meu Deus. Eu quero essa corrente de ouro no meu pescoço. Eu quero andar de linho puro, fino. Eu quero. É, Jesus. Ganância, desejo. Mas entenda, o que estava escrito ali causou pânico. Jesus Todo-Poderoso. A sentença causa pânico. A sentença causa pânico. Verdade. Hebreus 9:27. Está ordenado por Deus que o homem morra uma só vez, e após a morte segue-se o juízo. É assim. É ordem de Deus. Morreu para prestar conta de sua vida no juízo. Aleluia. Eu vi um vídeo hoje de eu gosto desses videozinhos, eu vejo. Eu vi um vídeo hoje de um homem que estava no hospital, uma enfermidade grave, com aparelhos ligados ao coração.
E os familiares em volta, e aquele clima. E ele cantou e no vídeo, ele foi dormir. Todo mundo falou, não dorme, você precisa descansar. Ele fechou os olhos e foi dormir. Era orientação médica, para o medicamento fazer efeito, para ele se restabelecer na saúde. Mas quando ele dormiu, por recomendação médica, com os parentes ao redor, com um monte de equipamento ligado ao corpo, ele pensou que só ia dormir. Mas ele dormiu. E quando ele acordou, já não estava no quarto, já não estava no hospital, já não estava em meio das pessoas que o amavam, já não estava em cuidado dos médicos. Acordou no inferno. Em meio às chamas, em meio aos gritos, às dores, aos ais. Pastor, mas como você me prova que isso é real? Por fé eu creio que o próprio Jesus, quando ensina uma parábola que não aconteceu, a parábola do rico de Lázaro, não aconteceu. Foi só uma história que Jesus contou. Mas se Jesus contou, eu acredito. Se está na Bíblia, eu tenho fé que é real. Que aquele homem rico, quando morreu, acordou, foi levado à sepultura, e lá no inferno, em chamas, viu Lázaro, o mendigo, que só sofreu males em vida, ao seio de Abraão. E implora, toca, manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo em água e refresque a ponta da minha língua. Porque ele não queria um copo d'água. Quando você está com muita sede, um copo até é pouco. Você toma uns 2, 3 copos de água, dependendo do como da sede que você está. Ele sabia que as chamas, a tormenta da alma, da vida dele estaria tão grande, que ele estaria satisfeito com a ponta de um dedo molhado, com o dedo molhado na ponta da sua língua. Será que vai ser um local bacana de viver eternamente? Meu Deus, terrível. Surpresa! Ninguém conseguiu decifrar o que estava escrito. Ninguém conseguiu ler o que estava escrito. O desespero domina. Agora, a rainha mãe, a mais sábia, aquela que conhecia as histórias passadas, porque passou-se 60 anos do reinado de Nabucodonosor até chegar ao Belsazar. Aí a rainha mãe fala, filho, olha, vem cá, peraí, não se apavora não, não muda o seu semblante não, acalma aí, não precisa ficar com tanto medo assim não, porque tem aqui no reino um homem que foi tido como um homem de espírito de excelência, que o teu pai, rei Nabucodonosor, o instituiu líder ou rei de todos os adivinhos, chefe de todos os seus adivinhos. Esse homem tem espírito de excelência. Ele tem muita sabedoria. A luz dele, o espírito dos deuses está sobre a vida dele. Ele tinha o poder de interpretações e interpretava diretamente para Nabucodonosor, seu pai. Olha aí. Entenda, esse homem é diferente. Chama ele. Você sabe que no momento da dor e da dificuldade, o profeta é lembrado. Você sabe que no momento da dor e da aflição, quando a medicina já deu um diagnóstico que não tem mais efeito, você é lembrado. É verdade. Mas o profeta chegou lá e não chegou com pompas e bombas para o rei. Ele chegou como um profeta. Aleluia. O projeto, como diz lá Pedro, no livro de Atos, cabe nós obedecer aos homens ou a Deus? O projeto é obedecer a Deus. Aleluia. O profeta foi chamado. Rei Belsazar chega lá bajulando, fiquei sabendo que você no passado aí, você veio de Judá, né? O meu pai te intitulou, o rei Nabucodonosor te intitulou chefe entre os adivinhos, você tem um espírito de excelência, você é o cara. Meu Deus. Quando está precisando, tem que estar tendo as costas, tem ou não tem? Quando está precisando, você é meu amigo. Quantos tapinhas nas costas você ganhou do mundo aí? Quantas vezes falaram, você é meu amigo? Não, se tocar em você, não tocar em mim. Quando a coisa complica, ele é o primeiro a correr. Te deixa só. Meu Deus. Não é verdade? Quantas vezes você adoeceu e não tinha um amigo de boteco lá no hospital para te levar uma bolachinha, um pacotinho de bolacha traquinas? Meu Deus. Aí chega lá, chega Daniel, ouve tudo que o rei diz, mas olha para ele e fala, olha só, conta a história, o seu pai descobriu quem era Deus, reconheceu quem era Deus. Deus.
Ele foi alcançado pela benevolência de Deus. E Ele te instruiu a temer a Deus. Ele te instruiu a seguir a Deus. Ele te instruiu a você não errar perante esse Deus. As suas decisões, as suas escolhas vão ser rei. Com quem diz, olha onde chegou o seu limite de zombaria. Pegar os utensílios sagrados da casa do Senhor, que foram guardados por Nabucodonosor para usar nas suas orgias com bebedeiras e farras imorais. Ele começa a proteger, ele começa a falar, não, Daniel, faz o seguinte, se você interpretar, me dizer o que é, falar o significado, eu vou te dar alinhos, vou te dar uma vestimenta aí como ninguém te vestiu até hoje. Meu Deus. Eu vou te dar uma corrente de ouro que vai destacar, rapaz, vai até pesar no pescoço, vai ficar pesadão, sim, com a corrente no pescoço. Meu Deus. Vou te dar. Eu vou te dar também o título do terceiro do meu reinado. Daniel olha e fala assim, guarda os seus presentes, a sua bajulação, e dê para quem você quiser, eu abro mão disso. Mas eu vou interpretar, porque Deus me mandou interpretar. Eu vou te dizer o que é, porque Deus te mandou dizer o que é. E ele começa dizendo, olha só, a leitura oficial. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Mene, Mene, ele começa expressando, contou Deus o teu reino e acabou. Eita, meu Deus, olha aí. Para pensar, imagina um dia, Deus para alcançar a vida de algum. Assim, todas as suas conquistas, todos os seus bens, o acúmulo do que você acumulou na face da terra, para você me servir, você vai ter que abrir mão de tudo. Aquele apartamento na praia, a empresa que você cuidou com tanto zelo, os seus carros, as suas motos, o iate, aquele avião, os seus bens, aquela casa, o seu nome, tudo que você tem, você vai ter que abrir mão. Acabou agora o seu reinado. O que eu estou falando foi o que Daniel falou ao rei. E ele não era uma pessoa qualquer. Ele era o rei da maior província, mais poderosa, mais respeitada na época. Ele perdeu o que nos dias de hoje não dá para se comparar. Mene, Mene, contou Deus o teu reino e acabou, e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Meu Deus. Pesado foste, teu caráter, as suas obras, as suas falas, as suas ações, os seus pensamentos. Você foi pesado pelo próprio Deus que te conhece, não tem como enganar. Eita, Jesus. Não dá para camuflar. Vamos botar uma telinha, vamos esconder no cantinho que eu fiz, vamos deixar de lado. E se eu pagar alguma coisinha para você, Deus, se me libera dessa? Não tem propina, não tem barganha. Você foi pesado, e a balança de Jeová é uma balança de precisão espiritual que não deixa nenhuma grama de pecado entrar no céu. Não. Jesus é forte. Foste achado em falta. Olha aí. E Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Meu Deus. Ele interpretou, ele explicou, o rei entendeu. O rei poderia estar falando assim, é o seguinte, já que eu perdi tudo mesmo, já que acabou-se tudo mesmo, já que eu estou condenado mesmo, não vou te dar nada não. Você também já abriu mão? Poderia, mas o temor entrou no coração dele. Poderia ou não poderia? Você não quer nenhum dos meus presentes? Já interpretou? O meu reinado já está sentenciado. Então faz o seguinte, pode ir embora, Daniel. O engraçado é que tudo que você faz, tudo que você planta, você colhe. Qual foi a colheita do rei Beltesazar? Foi uma colheita de morte. Enquanto ele fazia festa, enquanto ele estava se regozijando com os prazeres da sua carne, por lá de fora, o reinado Medo-Persa já tinha cercado a cidade. Meu Deus. Deus só deu uma sentença final de quem zomba do que é santo. Deus só deu uma sentença final de quem brinca, de quem acha que Deus não está vendo, de quem acha que não tem consequências. Lembra lá de Malaquias, capítulo 3?
Quando fala, os homens falam, de que me adianta andar em luto perante Deus? Bem-aventurado eu tenho os ímpios que praticam o que praticam e escapam da justiça de Deus. Meu Deus. Quantas pessoas pensam assim nos dias de hoje? É verdade. Esse negócio de ser crente é papo furado. É. João Paulo, tanto culto na igreja. Rapaz, esse cara tão inteligente, bonitão, podia estar curtindo aí a balada, as madrugadas, noitada. Rapaz, eu tenho tanto local para levar ele, para fazer acontecer. João Paulo podia estar se divertindo. Esse negócio de estar na igreja dando glória a Deus. Esse negócio de estar orando pela madrugada. Esse negócio de estar na igreja lendo a Bíblia. Esse negócio de não perder o culto que está fazendo na vida de João Paulo. Tudo que você planta, você. Aleluia. Daniel, sem querer, foi honrado. Olha aí. Ele ganhou o linho de púrpura. Ele ganhou a corrente. Ele foi instituído o terceiro no reinado. Aleluia. Sabe o que aconteceu? O outro rei que assume, que mata Belsazar, e que o reinado Medo-Persa assume e bota por terra o reinado babilônico, destrói, acaba com o reinado babilônico, aos olhos de Deus, Deus dá graça ao rei Dário sobre a vida de Daniel. É verdade. Porque quando troca o rei, eles matam todo mundo. É. Não quer raiz, não quer descendência, não quer nada que possa dar risco de ele perder o reinado dele futuramente. Manda matar todo mundo. Mas quando olha para Daniel, fala assim, não, Daniel, você é um cara justo. Glória a Deus. Você vai ficar comigo. Aleluia. Olha aí. Oh, Deus. Deus tem o comando das nossas vidas em tuas mãos. Amém. Verdade, Pai. Eu sei que muita gente está brincando com o evangelho aí fora. Oh, meu Deus. Eu sei que muita gente está zombando do evangelho aí fora. Verdade. Eu sei que muita gente não está só brincando, não está zombando, já está pregando contra Cristo no evangelho. Alguns estão pregando que nenhum arrebatamento vai acontecer mais. Meu Deus. Compaixão de nós. Nos ajuda. Alguns estão pregando publicamente nas igrejas. Jesus não volta mais não. Meu Deus. Algumas coisas malucas, sabe? É. Eu fico pensando, lá em Apocalipse, capítulo 22, diz assim, que aquele que acrescentar ou tirar uma só vírgula da doutrina deste livro, acarretará sobre si todas as maldições deste livro. Eita, papai. E também pede a salvação, a parte do fruto da árvore da vida. É verdade. Eu fico pensando, quantas pessoas estão jogando a sua vida numa condenação eterna e levando muitos que estão aplaudindo as condutas fora dessa doutrina, dessa palavra. É por isso que muitas igrejas estão cheias, porque quem pronuncia o evangelho conforme os seus desejos, conforme a sua própria carne, faz com que o mundo ouça. Porque os desejos do mundo são os desejos do diabo. Por isso que as igrejas estão cheias. E as igrejas que estão ali vazias, mas que continuam pregando o evangelho para quantas pessoas? Uma, duas, três? Quatro. Continuam pregando o evangelho para 4, 5 pessoas. É, papaizinho. Entenda. Continua sendo acompanhada e vista por Deus. Amém. O certo é certo, mesmo que só o João Paulo faça. Se a casa inteira dele fazer errado, continua sendo errado. Se os amigos do João Paulo, tudo, daqui de São Paulo, lá do Pernambuco, parente, amigo, que estudou, que brincou, de infância, tio, primo, se todo mundo fizer algo errado, vai continuar sendo errado. E se o João Paulo, só ele fizer o que é certo, vai mudar esse valor? Não. Vai continuar sendo certo. Aleluia. Se o Luciano andar nos caminhos do Senhor, mesmo que ande só, mas sabendo que está como um bom soldado, militando e trazendo orgulho para aquele que o olha estou. Glória a Deus, aleluia. Eita, papai. Não queira andar no meio do que o povo, do que a multidão, do que a aglomeração te mostra que é certo. Todos queriam agradar o rei porque queriam vantagens. Mas quando a sentença baixou, quando a condenação foi proclamada, quando o peso das mãos do Senhor foi sobre aquele reinado, eu imagino o quanto arrependimento surgiu. Que nós possamos aprender essa noite que o Espírito Santo de Deus, ele cobra de nós verdade e sinceridade em nossas ações. Ser crente não é ser crente aqui dentro da igreja. Ser crente é ser crente lá na rua. Ser crente é ser crente dentro da sua casa. Aleluia. Ser crente é ser crente no seu trabalho. Ser crente é ser crente dentro dos seus amigos. Ser crente é glorificar a Deus no teu testemunho de vida.
O que eu fazer reflete, porque os olhos do Senhor estão me vendo. O Espírito Santo de Deus me adverte. Está errado, não faz não. Adverte antes. Nada acontece sem que você não saiba o que é certo e o que é errado, porque o Espírito de Deus nos guia. É verdade. Aleluia. Que nós possamos aprender a ser obedientes. Amém. Deixar de ser só praticantes, só ouvintes, mas praticantes dessa palavra. Em nome de Jesus. Aleluia. Que o Espírito Santo possa nos dar força. Amém. Que o mesmo Espírito de excelência que operava na vida de Daniel e que está nessa noite aqui, Amém. possa repousar nas nossas vidas. E que possamos voltar para casa cheio de temor e fé, Amém. crendo na vitória em Cristo Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus.